Senhoras e senhores, eu tenho o grande prazer de receber aqui comigo ele que foi, não sei se você sabe disso, Matheus, o primeiro 8 minutos da história. Carlos Alberto de Nóbrega. Tudo bem? Pô, Saudade de você. Saudade, feliz demais que recebi tua mensagem. Eu tinha que te ligar, viu? Carlos Alberto, Matheus, mandou uma mensagem, falou, quero ir no mais que 8 minutos. Eu falei, mas eu liguei, falei, eu quero fazer, pô, me convida que eu quero ir. Mandou no sábado. Exatamente. Falei, sábado, vamos na segunda. Vamos na segunda. Pô, muito Porque bom. eu admiro muito a inteligência do homem. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, além da dignidade, isso tudo, a inteligência. E você é uma pessoa muito inteligente. Carlos Alberto, eu acho que você tem assistido o conteúdo errado. Não tenho não. Você sabe, você é muito... Aliás, o judeu é um povo muito inteligente. É verdade. Né? E um povo que não se leva muito a sério. Tem isso, que é uma característica do judeu. A autodepreciação, essa coisa que eu falei, tipo, eu sou burro, vai. É uma coisa que a gente faz naturalmente, porque o judeu não se leva muito a sério. É uma coisa muito louca isso. Chegar mais pertinho do microfone? Chega um pouquinho mais pertinho do microfone. E você, Carlos Alberto, sempre foi um cara que nunca te levou muito a sério também? Não, eu sempre me levo a sério. Desde garoto eu sou muito disciplinado. Sério? Sério, sempre Escola? fui. Péssimo aluno. Ah, é? Porque é o seguinte, eu não sabia, eu tenho aquela dificuldade de me centralizar. Tá. Foco. Só que eu não sabia que eu sou do século XX. Sim. Eu nasci em 36, eu nasci antes da guerra. Não é? Então, imagina a educação que eu tive, o que era a vida em 1936, quando eu nasci, o colégio em 1941, quando eu comecei a estudar. Era tudo diferente. A medicina, tudo diferente, tudo diferente. E os meus pais, não por ignorância, por não existir, nunca se preocuparam em saber por que eu era mau aluno. Porque eu só gostava de nadar. Tá. Eu nadei durante 3 anos só, mas com muita profundidade. Era minha paixão. Dedicado. Até hoje. Dedicado. E era dedicado, sempre era o primeiro a chegar, nunca fumei, nunca bebi, sempre fiz muito exercício na época que eu tinha 16 anos de idade, 15 anos. E isso me ajudou muito. E vendo a disciplina do meu pai trabalhando, como eu sou filho único, e a gente veio do Rio para São Paulo em 45, era, entre aspas, uma província. Sim. Né? O meu pai veio como castigo do Chateaubriand para um diretor da Rádio Tupi, para castigá-lo, mandou ele vir morar em São Paulo. Ninguém queria vir para São Paulo. Não, era castigo. Vimos para o Marinho, Rio de Janeiro, 45. Brilhando, e o cara... E era o Teófilo de Barros Filho, que era um radialista muito famoso, diretor de rádio. E meu pai disse, você não vai sozinho, eu vou com você. Mas não, eu não tenho, nem sei o que eu vou fazer, não, mas eu vou. E foi assim que meu pai veio. E eu vim de uma família onde eu tinha 16 primos, de idades mais ou menos perto assim da minha, uma família do meu avô muito unida, a gente se encontrava muito, todos os domingos, aquele português que juntava a família toda no domingo. De repente eu vim para São Paulo abandonado. Então era eu, meu pai e minha mãe. Não tinha amigo. As pessoas me gozavam, eu era gago, era pior ainda. Era gago. Mas gago de dar para notar na hora? Fala. Desse jeito? Depois eu conto como é que eu comecei a escrever. Mas era o gago que repete, faz o kkk ou é o que... Não, eu falava assim, mas ontem eu tive lá... Era assim? Era. Então, o gago, quando canta, ele não gagueja. Então, eu começava a falar... Cantando. Isso foi aprendendo. Porque a gagueira é uma insegurança, né? Você ainda tem essa gagueira hoje? Não. Tá bom. É que eu tinha um peso enorme, que era ser filho do Manuel de Nóbrega. Sim. Antes dele ser famoso, ele era um homem poliglota, sempre foi o primeiro aluno da escola, muito inteligente, muita cultura, e eu era o burro.
porque eu não tinha cultura, eu não tinha inteligência. Sim, sim. A inteligência eu sabia, que depois eu fiquei sabendo que eu tinha. Aham. Mas eu não tinha condições de enfrentar. Então a família da minha mãe me jogava muito isso na cara. Pô, seu pai é tão inteligente, você repete de ano. Eu não gostava de estudar. Eu não gostava. Eu queria alguma coisa minha, eu queria criar alguma coisa. Era chato a escola. E aquele universo do teu pai de alguma maneira te atraía? Mas demais. Ora, cara, eu ficava lá em Niterói, me lembro, ele tinha uma máquina assim de escrever, eu tinha 3, 4 anos, eu ficava olhando aquele aparelhinho, eu ficava deslumbrado com aquilo, falei, meu, do que é isso, né? Então, quando ele deixava eu ficar batendo naquelas teclas, eu preferia aquilo do que ficar brincando. Pra você ver como era a tecnologia daquela época. A criança se interessava pela incrível tecnologia da máquina de escrever. A máquina de escrever, que eu tenho até hoje, a minha primeira máquina, a minha Hamilton Randall. Aí você via aquilo e falava... É aquilo que eu quero. Aham. Então, meu pai ficava escrevendo e eu aprendi a ler nos programas de rádio que ele fazia. Que eu queria saber o que batia ali e saía naquele papel. Tá. Então, era aquilo que eu queria fazer. Aham. E, então, Você lembra você vendo a coisa dele na praça? Ô, Matheus, já que nós estamos em casa, não só pede para não tocar na campanha, como fala para nossa Maria, falando em máquina, desligar a máquina de lavar, que tá fazendo barulho aqui. Aqui em casa, viu? Não tem... Mas isso aqui é gostoso. Cachorro late, a campainha toca, é uma festa. Me fala lá na praça, como é que foi você ver aquele universo? Ô, Dercy, tô com o Carlos Alberto. Não, faz um carinho nela aqui. Carlos Alberto de Nóbrega, entendeu? Semana passada tava o Bruno Mota aqui, você não latiu. Agora vem o Carlos Alberto de Nóbrega, vai estragar minha gravação aqui. Mas que a praça... Isso foi anos depois, obviamente. Não, claro. a praça já era profissional. Sim, já era outra história. Não, eu tô falando naquele momento. Ah, daquele momento? Você lembra você vendo aquilo? Não, era para mim, que eu me lembro que não havia ar-condicionado naquela época, cara. Era ventilador. Ai. É ventilador em Niterói. A primeira geladeira elétrica foi meu pai que conseguiu fazendo um merchan. Jura, cara? Foi. Entendeu? Então, era um ventilador, ele sem camisa, só de bermuda, de shortinho, peito nu, escrevendo. Aquilo marcou muito a minha vida. Aquela imagem. Aquela imagem, sabe? E uma coisa interessante também, que depois a história se repetiu. Já em São Paulo, já em 45, 46, eu já com 10 anos de idade. Uhum. Eu ia dormir... O meu pai estava trabalhando, eu ia dormir ouvindo o barulho da máquina de escrever. E eu acordava ainda com barulho, ele ainda trabalhando. E isso se repetiu anos depois comigo e com os meus primeiros filhos. Virando a madruga. E eu não sabia disso. Numa entrevista, quando falaram de mim, aquele negócio, dá um depoimento para o teu pai. Uhum. O Beto falou isso. Disse, uma coisa que eu guardo do meu pai é que a gente ia dormir e ele estava escrevendo. Porque como eu tenho esse problema de me concentrar, eu só sei trabalhar em silêncio. Tem que ser a madrugada. Tem que ser. Mesma coisa que eu. Estragou meu sono pro resto da vida. Nunca consigo dormir antes das 5 da manhã. Não, por isso, é criativo, né? Exatamente. Porque eu preciso ter silêncio absoluto. Então, por exemplo, na época que eu escrevia muito, a época da família Trapo principalmente, eu escrevia de madrugada. Porque se eu estivesse em casa, aconteceu. Entrava a minha mulher, coitada, meu irmãozinho, você não quer um cafezinho? Pô, ferrou. Acabou. Porque corta, a gente está criando. Você não está copiando, você está criando uma coisa que não existe. É difícil até de explicar isso, né? Porque eles não entendem. O cara que constrói um prédio, você vê o prédio construído. Eu preciso de concentração para fazer um plano aqui, para fazer um projeto, que senão cai um prédio. Se eu não me concentrar para fazer uma cirurgia, a pessoa pode morrer. Agora, quando nós que trabalhamos com criação de texto, fala, eu preciso de concentração, os caras vai. Agora, o meu filho que me dirige,
O Beto, ele estava dizendo, pai, que frescura tua. Sabe o que está me derrubando? O banco. Ele não entende que eu, durante tempo, porque ele não é artista. Uhum. Ele não é artista, ele é diretor, ele é artista. É igual o engenheiro e o arquiteto. Uhum. É a mesma coisa. O engenheiro mete uma coluna aqui que se dane a beleza. É isso. Não é mesmo? E então, compensação, o Niemeyer faz qualquer coisa e fala, olha que lindo, se vira. Se vira. É. Então, eu, durante 34 anos, fiquei sentado num banco de 1,5 metro, com essa posição, segurando os meus colegas, rindo, abraçando. Hoje tem um banco de 2,20 metros só para mim e outro banco longe de mim, com um colega. Cara, me derruba. Pô, imagino. E as pessoas não entendem isso. Imagina. É um cara diferente. O que vale é o que vai pro ar. Sim. E o artista que faz o que vai pro ar, como é que ele fica, coitado? É louco você pensar isso, né, Carlos Alberto? Porque você é um cara de televisão e o que parece ser uma frescura aos olhos de quem não conhece é tudo, né? É química, tudo. É química. Aquele banco me faz uma falta mais do que a própria risada, porque a risada eu já me habituei a não ter o riso na hora. Já me habituei. Primeira e segunda vez foi terrível. Agora, de não ter plateia com a pandemia, você está falando de não ter plateia com a pandemia. De não ter plateia. Agora é áudio, a gente bota, sonoriza depois, né? É horrível. O Chico Anísio, depois a gente volta para a minha infância. Não, tudo bem. O Chico Anísio dizia que o riso é o aplauso do comediante. Né? O cantor acaba de cantar, bate em palmas. Exato. Nós temos que ter o riso. Se você não tiver... Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe se está bom, se está ruim. Bom, mas vamos voltar para falar de Niterói. Eu quero falar ainda sobre isso, mas vamos voltar lá para trás. E aí, você lá atrás, me conta. Bom, aí eu sempre sonhava em fazer aquilo, só que não sabia o que era aquilo. Eu sabia que tinha que botar um papel e ficar batendo ali. Certo? E eu já nasci dentro desse ambiente, porque quando eu nasci, meus pais moravam em Botafogo. Perfeito. E lá já naquela época, já não tinha mais areia na praia. O mar já tinha feito... Isso foi em 1936. E ele tinha um programa de rádio, na Rádio Ipanema, que era onde era o Cassino Atlântico, lá em Copacabana. E eram 4 andares. E o último andar era a Rádio Ipanema. E meu pai me levava quase sempre para pegar sol e fazer o programa às 7 horas da manhã. Eu ia com a babá e com ele, enquanto ele fazia o programa de rádio, eu ficava no sol. Então eu aprendi a engatinhar e a andar dentro do rádio. Então, Rafa, é um negócio que está dentro de mim. Claro. E a minha luta foi que meu pai não sabia disso. Porque quando eu falei para ele que eu queria trabalhar em rádio, o mundo quase que acabou em cima de mim. Não era algo que ele queria? Não. Ele me jogou na cara, e olha que nós éramos amigos da beça, né? Ele disse, você é gago, como é que você vai trabalhar? Falei, eu vou ficar bom. E fiquei. Com o objetivo de trabalhar. Foi. E como é que cura a gagueira, Casalberto? A gagueira eu fui curando quando eu comecei a trabalhar em... Bom, primeiro, quando eu comecei a fazer rádio, que eu só podia falar aquilo que eu escrevesse. Por quê? Porque eu tinha que dizer assim, amanhã eu vou na casa do Rafinha. Não dá. Eu preciso, na casa do Rafinha amanhã, não dá. Será que dá para o Rafinha me atender amanhã? Será que dá? Aí eu botava, será que dá para o Rafinha me atender amanhã? Você encontrava as frases. Eu procurava. Falar. Então, eu não gaguejava quando eu trabalhava, já ajudava. Com a minha liberdade de estar... Porque ninguém acreditava que era eu quem escrevia. Porque eu era burro. Eu era mau aluno, repeti 3 anos. Então, eles achavam que era o Manuel de Nóbrega que escrevia e botava meu nome para eu ganhar um salário. E essa escrita era o que exatamente, Carlos Alberto? Era sketch cômico? Era um sketch cômico. Ah, tá. Que era eu e o Boni. Éramos nós dois. Que o Boni tem minha idade. O Boni, por intermédio de minha mãe, chegou ao meu pai,
por causa da tia dele. Enfim, minha mãe era amiga da tia dele, sei o quê. E o Boni queria trabalhar também, queria escrever. E justamente na época que eu estava também querendo. Então, meu pai estava preparando nós dois. Uhum. Só que o Boni ganhou, né? Ele virou Boni, né, pô? Ele O Brasil virou não Boni. tem metade do carinho que tem pelo Carlos Alberto que tem pelo Boni. O Boni é o diretor, o cara que manda. O Carlos Alberto é o meu amigo. Mas olha, continua sendo a mesma pessoa comigo, imagino, viu? claro. A mesma pessoa. Mas ele não fazia Não, na ele- frente da câmera. Não, Ou na frente da câmera. isso que eu tô Desculpa, dizendo, frente da sim. câmera não. No No microfone. pau, não, Você ele só fazia. escrevia. Você fazia. Porque eu queria fazer o que meu pai fazia. Tá. Eu queria fazer o que ele... Aquilo lá. Tá. Eu já queria, com 18 anos, eu já queria dirigir o programa dele, de rádio. Ele não deixava, ele tinha medo. Aí, quando eu comecei... Como é que eu comecei a escrever? Eu tinha 15 anos, 1950. Tinha 15 anos. O meu pai foi para a Rádio Piratininga, já não existe mais. Era uma rádio que estava sendo inaugurada em São Paulo, ali na Praça do Patriarca. E eu ia ajudá-lo, eu queria sempre ficar perto dele. E eu conheci um amigo, um redator de novela chamado Mário Santos. Ele escrevia para a Rádio São Paulo. A Rádio São Paulo era uma rádio que tinha aqui, que só passava novela. A Record fazia show, isso aqui é Pan-Americana. A Jovem Pan fazia esporte e a Rádio São Paulo fazia novela. Era o mesmo dono. Tá. E o Mário escrevia também humor. E o Mário, ele era um ano mais velho que meu pai. Era o meu melhor, que eu nunca tive amigo da minha idade. Eu não conseguia ter amigo da minha idade. Só na natação, mas não era amigo. Era parceiro. Conhecido, colega. conhecido. Cara que fazia revezamento, a gente nadava, campeonato, mas não ia na casa deles. Aham. Meus amigos eram sempre os amigos do meu pai. Gozado isso, né? Os meus amigos eram os Loucura. amigos do meu pai. É loucura. Sua cabeça já era uma Aí, cabeça de o um senhor. Mário- Você tinha cabeça de senhor já. O Mário era desquitado. Naquela época, 54, o cara ser desquitado era Festa. festa, né? E ele me levava para sacanagem, me levava para a zona, com 15 anos. Você lembra da sua primeira vez? Lembro, Quantos anos era? lembro. Era uma coisa maravilhosa. Antigamente, era um negócio chamado rendezvous. Rendezvous que é hoje o puteiro, né? Tá, aham. Era um apartamento ali na Avenida São João, cuja dona era a namorada do Simplício, que trabalhava com meu pai e era muito ligado ao meu pai. Então, meu pai um dia chegou para mim e disse, você vai Não nesse consigo lugar... imaginar o Simplício casado com a dona do puteiro. É o nome do cara, Simplício. Não é um cara que casou com a dona do puteiro, pô. Pô! Então, meu pai disse, ó, meu filho, você vai nesse lugar... Olha a mentalidade. Porque eu não quero que você fique se masturbando, porque isso você pode pegar uma tuberculose. Nada como a informação. Olha, então você Da vai onde lá... Ele tirou isso, cara. Nada. Aí você vai lá, ela já está te esperando, e quando você tiver vontade, você vai lá. E no fim do mês, o Simplício traz a conta e eu pago. Então, cara, eu com 15 anos, ganhando medalha de natação, eu não queria namorar, eu queria sair com aquela mulherada toda, pô. Eu tava... Era fazer a festa. Fazer a festa. Então, para isso acontecer, o Mário tinha que trabalhar menos, para ter mais tempo de sair comigo. Aham. Então, eu comecei a escrever os programas dele, Tá. botando o nome dele, cujo diretor era o meu pai. Ou seja, você fazia turno extra pra poder transar. Olha como eu gosto. Cara, é focado mesmo. Pô. Aumento minha carga horária. Desde que eu possa dar uma Desde que eu possa pimbadinha. dar minha bimbadinha. Então, eu passei a ser importante lá na escola, no Colégio Rio Branco, porque era o cara que ele sabia que transava com 16 anos, 17 anos. Ganhou moral. Porra! Cara nada bem, também sai com as meninas. Porque eu não queria saber bailinho. Nunca fui a bailinho, Rafa. Nunca. Mas também, pra que bailinho? Pra quê? O bailinho é um passo Tinha muito lá. atrás do que você tava vivendo já. Então, isso levou mais ou menos... Teve um período de uns 2 anos. Quando eu fiz 17 anos,
Meu pai foi para a Rádio Nacional, que hoje é Rádio Globo, em 60 e... Eu não me lembrei um ano. Que 60? 56, parece. 56. Tá. Que é o Vitor Costa, você já deve ter ouvido falar, nunca ouviu falar? Não, desculpa. O Vitor Costa ele era o presidente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que é do governo. E ele comprou a Rádio Excelsior e a Rádio Nacional. E meu pai foi trabalhar na Rádio Nacional. Aí eu tive que falar para ele que eu escrevia. Porque eu já estava com 17 anos, eu já estava querendo, eu já sabia que eu sabia escrever. Tá. Então, quando eu repeti, eu ia fazer engenharia. Meu objetivo era fazer engenharia. Só que eu fui ao pau em física, química e matemática. De cara, no científico, tinha científico antigamente. Aí eu cheguei para falar com meu pai. Porque meu pai sempre teve muito diálogo comigo. Ele nunca me tratou como uma criança. Sempre me tratou de igual para igual. Isso foi muito bom. Ele é aquele pai que nunca me deu o peixe. Ele me deu a vara e um anzol. Nunca ele pediu um aumento para mim. Pediu para mim, não, você vai lá, você vai se ver. Acho que foi a melhor coisa que ele fez para mim. Mas era um cara carinhoso com você, cara? Era. Não tanto como eu sou, como eu gostaria que fosse. Mas ele era. A gente tinha a liberdade de expressão. Que naquela época, pai e filho não é como é hoje. Havia uma grande distância. Você tomava bênção aos pais antigamente, beijava a mão. Não é? Eu beijava a mão dele também. Mas aí um dia, numa noite, eu cheguei em casa, eu sabia que ia repetir de ano, e disse, olha pai, o negócio é esse, eu quero trabalhar. Quando eu falei que eu quero trabalhar, rapaz, ele quase acabou comigo. Porque ele tinha o maior salário do rádio naquela época. Ele estava explodindo no rádio. A Rádio Nacional revolucionou São Paulo. Porque naquela época as rádios eram muito locais, né? A televisão também. Era local. A Nacional era gigante, né? Então ele falou, você vai fazer o quê? Vai trabalhar atrás de um balcão? Você vai o quê? Eu falei assim, não, eu quero trabalhar em rádio. Quando eu falei que quero trabalhar em rádio, aí veio o gago na hora. Mas você é gago? Eu vou ficar bom, não sei o quê. Ele falou, mas você sabe escrever? Eu falei, sei. Escreve alguma coisa para mim. Era tudo que eu queria. Eu não tinha máquina de escrever? Claro que não. Eu escrevia com a máquina da rádio. Peguei a maquininha dele, escrevi um quadro do programa dele. Eu falei, escrevi outro diferente, que eram 6 ou 7 quadros que tinha. Escrevi outro. Eu falei, escreve mais um. Eu escrevi o terceiro. Ele ligou o Demival Costa Lima, que era diretor da Rádio Nacional. Disse, gente, você nem era nascido, cara. Nem era nascido. Foi em 54. Foi em dezembro de 53. Falou, Costinha, assiste meu programa amanhã, porque o programa dele era diário. E ele botou os 3 quadros que eu escrevi, ele botou no ar no dia seguinte. Quando acabou o programa, ele foi falar, o Costinha, ele ficava na técnica, que tinha aquele vidro, né? E tinha o auditório e o palco. Ele ficava sempre ali, quando ele chegava do almoço, ele ficava vendo a gente trabalhar. Acabou o programa, eu falei assim, Nobre, e daí? Você gostou daquele quadro do Zé da Bronca, da Escolice? Eu gostei. Foi o Casalberto que escreveu. Teu filho? Porque eles me conheciam. Eu frequentava a casa da Hebe, frequentava a casa do Walter Foster, dessa turma toda que era famosa naquela época. O dono, o Luiz Ramos, que era casado com a Hebe. Eu frequentava a casa deles. Só que eles não sabiam. Mas nem teu pai sabia. Nem meu pai sabia. Aí, isso foi em dezembro, quando eu fiquei sabendo que eu ia repetir de ano. Aí eu fiquei fazendo o teste, fiquei escrevendo de graça até o dia 1º de maio de 54. Eu me lembro que no dia do trabalho eu estou entrando na rádio e ouvi uma voz vindo do telhado. Casalberto! Eu olhei, era o Luiz Ramos, que era o dono, era sócio do Vitor, casado com a Hebe. Ele era o dono, eles eram sócios. Passa na minha sala daqui a pouco, eu quero falar com você. Estou pensando que é alguma coisa. Não é que eu fosse amigo dele, eu chamava ele de senhor. Mas ele era muito amigo do meu pai. Eu fui na sala dele,
tinha um papel e um contrato de 3 mil cruzeiros. Falei, não, Sulis, é muito. Pô, imagina, eu com 18 anos feitos, eu fiz 18 em março, isso foi no dia 1º de maio. Morava com pai, filho único, que tinha carro, tinha casa. Sim. 3 mil? Que era o quê? 3 mil seria o quê hoje, assim? Ah, uns 30 no mínimo. O quê? Ah, sim. O cara tava te pagando, então. Isso devia ser bom mesmo. Porque eu fiquei 3 meses, porque eu tive, vamos chamar de sorte, do Boni sair logo e eu fiquei sozinho. Tá. Então eu tive essa colher de chá da vida. Porque o Boni se ajeitou logo na Tupi e já queria voar. Que ele é um gênio, né? Eu não sei se você gosta dele, mas ele... Não. Eu acho que ele é uma das poucas pessoas no Brasil que você fala, o cara sabe o que ele faz e sabe o que é televisão. Sabe. A televisão tem um monte de gente dizendo que acha que sabe, aí dá 2 sortes na vida e aparece que sabe. Mas esse cara, ele é um gênio mesmo. Não tenho a dúvida. Eu acho ele pica. Aí, cara, aí eu fui embora. Aí comecei a fazer show em circo. Eu, Golias, Canarinho, Roberto Luna... A gente ia fazer... Quando você foi contratado, não era só para escrever, você já estava fazendo os quadros? Redator. Só redator. Só redator, porque ainda era gago. Eu só podia fazer as coisas que eu botava aquele papelzinho ali. Perfeito. Entende? Então, fui fazer show em circo e isso vai soltando. Porque você veja, eu era narigudo, magro e espinhudo. Se eu ainda chegasse num picadeiro e gaguejasse... Mas aí é circo, aí pode. Mas dói. Imagino. Porque meu pai dizia uma coisa, os 2 públicos mais difíceis, muito rico e muito pobre. Porque nenhum dos 2 tem nada a perder. É verdade. Não é verdade? É verdade. O velho era sábio, eu aprendi muito com ele. É verdade, o mais rico, o mais pobre. Porque eles não têm a perder. Ou não fez... É verdade, né? Que coisa louca. Porque você vai no circo, com todo respeito, auxiliar de servente de pedreiro. O que ele vai perder se ele me chamar de viado? Não vai perder nada. Se interrompeu o espetáculo no meio. Não vai. E o milionário, o filho do embaixador? Não vai acontecer nada com o cara. O poder e a falta de poder, eles são meio libertador. O cara acha que ele pode tudo. Então, eu comecei a trabalhar muito e a vantagem de trabalhar com quem conhecia, com uma turma boa. Eu já comecei eu já era amigo daqueles grandes artistas que eram ídolos. E, para mim, almoçavam na casa do meu pai. Quem? Quem que você olhava e falava... Procópio Ferreira, por exemplo, foi um grande nome. Zé Vasconcelos, Walter Dávila, Hebe. Você conviveu com uma turma... Eu vivi com essa turma toda. Eu fui discutir, quando meu pai não quis fazer... A minha primeira renovação de contrato... Eu não sei se eu falo... Olha, eu falo demais. Fala, depois se você se arrepender, você fala, Rafa, tira aquela parte ali pra mim. Não, pelo contrário. Quero que você tire que for demais. Quando acabou os 2 anos de contrato, a gente estava na casa da Hebe, aqui perto, aqui em Pinheiros, ela morava aqui perto. E estava tendo um almoço lá, e eu e o Golias íamos na segunda-feira discutir com o Vitor Costa o nosso salário, o nosso contrato. E a gente estava na casa da Hebe, e eu ensaiando com o Golias, ele fazia o Vitor Costa e eu fazia o Carlos Alberto. Depois era o inverso, eu era o Vitor Costa e era o Carlos Alberto. Para treinar o que eu ia falar. No dia seguinte, nós fomos lá falar com ele, ele falou, o que vocês querem? Disse, não, a gente veio falar sobre o contrato. Isso é com o Nóbrega. Não adiantou para nada isso aí. Deixa o saco. Dizer, perdemos um domingo gostoso na casa da ensaiando e não aconteceu nada. Mas eu aprendi muito com o circo. Primeiro com aquele povo maravilhoso que é o circense. Né? E o que era o teu número no circo? O que era? Eram quadros
que a gente fazia esquetes intercalados com música. Tá. Era Caru. Caru foi o nome que nós inventamos. Era eu, Golias do Canarinho, fazendo a parte humorística, e o Roberto Luna, que era um cantor muito famoso de bolero, cantava. A gente fazia um show de 1 hora. Uhum. Então a gente fazia 2 shows no sábado e 2 shows no domingo. Então, por exemplo, o circo tem a parte da peça e a parte de show, de variedades. Uhum. No primeiro circo, a gente ia fazer a primeira parte. Enquanto a gente estava fazendo aqui, o que seria, vamos chamar, a variedade do circo, o outro circo estava fazendo a peça. Tá. Então, quando a gente acabava aqui, ia para uma outra, a gente saía da Lapa e ia para o Fido. Lá para Quaraguaquaquá, Para poder fazer a para parte. poder fazer o segundo. E depois voltar e depois ir de novo. Depois, não, eram 2 só. Ah, 2 só. 2 só, entendi, não. Entendi. No domingo a gente é outro. E a gente ganhava, quando a gente ganhava mais do que a rádio pagava. Uhum. E o gostoso, essas coisas acabaram, né? Quando o circo lotava, e a gente sabia que ia dar um dinheirinho bom, é porque era 50% para o circo e 50% para nós. Uhum. A gente ia jantar fora. Essas coisas gostosas é que não existem mais. Eu acho que tem um romantismo do momento que a gente está batalhando, né? É muito gostoso. Pô, você lembra quando as coisas eram mais difíceis? A batalha, a luta, ela tem o seu romantismo, não tem? Você lembrar os momentos que estava ali para fazer as coisas darem certo. E você lutar para conseguir é que é gostoso. É muito louco você imaginar que as melhores vitórias são aquelas que você realmente tem que batalhar para chegar, né? É isso. Porque, ok, seu pai era uma grande figura do rádio, mas nem por isso as coisas foram fáceis. Nossa, o que ele sofreu. Nossa! E esse livro que eu acabei de escrever, eu estou contando a minha história. Não é uma autobiografia. Uhum. É a minha vida dentro da arte, dentro do rádio e da televisão. Perfeito. As coisas que eu vi, as sacanagens que se faz, que se fazia e que se faz até hoje com o artista. Essa guerra, essa inveja, essa puxada de tapete. Por que a televisão é assim, Carlos Alberto? É terrível, não? Acho que é insegurança, né? Não. Eu não sei, Carlos, você sabe muito mais do que eu, mas eu acho que tem um lado que é o seguinte: ninguém sabe direito o que está fazendo. Aí volta e meia um que fala, eu sei, e as pessoas acreditam, e aí vai. E aí o cara caga a regra. A inversão de valores está muito grande, não está, não? Muito louco. Eu sinto muito isso. Eu acho que o humor, o meu humor, aquilo que eu sei fazer, está nos últimos suspiros. Por que você acha isso? Porque o mundo mudou muito, não é? Mas, Carlos Alberto, a praça dá 9 pontos de audiência. 10. Agora. 8. Porra, as pessoas te veem muito ainda. Mas agora não, agora cai um pouquinho por causa da pandemia. Tudo bem. Não, mas eu sei, a Globo se preocupa. Mesmo assim, é uma das maiores audiências do SBT até hoje. É, sem dúvida alguma, ainda é. Só que mudou o humor. Mudou. Hoje em dia, é aquilo que nós conversamos há 15 anos atrás. Uhum. O humor mudou muito. Aquilo que você fazia com prazer, sei o quê, deixou de existir. O humor virou eletrônico, virou muito internet. Qual é o termo que eu posso usar? Eletrônico seria? Tá digital. Digital. Uhum. Ficou muito digital. Eu acho que falta... Vocês do YouTube, vocês estão ganhando já da gente. Eu vejo muito mais vocês do que televisão, cara. Mas também, Carlos Alberto, eu só tô aqui fazendo isso que eu tô fazendo porque alguém pavimentou essa estrada aí. Se tu não tivesse, ou não tivesse, e continua fazendo com muita competência o que tu sempre fez, que espaço teria eu para fazer comédia? Eu seria um louco no microfone. Ou seja, eu não acho que as pessoas falam, não, mas a evolução da comédia, eu posso estar enganado.
São duas coisas diferentes. Mas, com certeza, foi algo que construiu a estrada dessa turma digital. Eu nunca ouvi um comediante da minha geração falando mal do humor popular que a praça faz. Nunca vi, Carlos Alberto. Juro pela minha vida. É um respeito... O comediante não, mas a crítica fala muito. E o que fala? Fala de cheiro de mofo. Quando tem, às vezes, isso eles fazem assim. Eu não ligo. Não ligo. Eu tenho muito pé no chão. E tô velho. Eu não estou mais na idade de me preocupar com certas coisas. Mas quando tem, às vezes... Isso tem no rádio, inclusive, no rádio. Tem uma piada, eles botam lá... Ou seja, isso é coisa velha. Na internet também tem muito isso. Os memes do... Alguém faz uma piada e aí o cara faz uma piada meio velha e aí bota lá um selo da Praça é Nossa. Assim. Isso é um preconceito, né? Então, eu estou achando, porque o que é humor? É tudo aquilo que é engraçado. Então, não existe piada boa, piada velha. Existe piada bem contada e piada mal contada. A mesma piada contada 10 vezes por você, o cara vai dar risada. Agora, se eu for contar, ninguém vai rir. Porque eu não sou engraçado. Você é engraçado. Eu escrevo coisas que eu espero que sejam engraçadas, mas eu não sou engraçado. E você entendeu isso muito cedo? Foi a primeira coisa que meu pai me ensinou. O famoso é o Golias. O Golias tem que aparecer, você tem que entrar bem arrumado, falando direito, porque quanto mais bem vestido você tiver, mais engraçado é a roupa dele. Quanto melhor for teu português, mais gozado você esquece, você fica. Ele é sucesso. E o Golias também me ensinou isso. Ele falava, Casaberto, teu negócio é máquina de escrever. Porque meu pai ganhou muito dinheiro em televisão e perdeu tudo em comércio, com ideias que os amigos traziam para ele. E o Golias tinha muito medo que eu entrasse. Eu sou muito grato ao Golias, porque eu ganhei muito dinheiro com ele que ele podia ganhar sozinho. E ele dividia comigo o show, sem ter obrigação nenhuma. E ele me dizia isso, Casaberto, o negócio é máquina de escrever. Máquina de escrever. E é o que eu faço até hoje. Meu negócio é escrever. Quando pergunto o que eu sou redator. Em algum momento você não vê o comediante fazendo rir e te dá um leve incômodo do tipo, eu queria tanto essa risada pra mim? Nunca teve isso? Te juro por tudo quanto é mais sagrado que não. Eu tenho tanta certeza, agora eu vou ser um pouco imodesto. Por favor. Eu tenho tanta confiança naquilo que eu sei fazer, eu sei tanto a minha força, que isso não me preocupa, nunca me preocupou. Porque se não tiver texto, o cara vai ter que pensar muito antes de fazer. Concordo muito. E é muito louco como o Brasil ainda não valoriza tanto esse cara que está ali, né? Escrevendo. É um povo que não sabe quem fez o hino nacional, vai querer saber quem é que escreve tal coisa. O cara só é engraçado. Você saiba, você que está assistindo, o cara só é engraçado porque a piada é engraçada. Senão ele escreveu aquilo. Senão ele ia ser um louco fazendo estrepulia. Porque quando entra... É porque é uma coisa... Eu fiz análise 10 anos e meio. E aprendi muito, muito com esse médico. Ele é, inclusive, psiquiatra. Foi profundo, foi profundo. Foi. Ele mudou a minha vida, esse homem. Ele mudou a minha vida. Ele dizia assim, Casaberto, quando você diz aqui quem manda sou eu, é porque você não manda. Você não precisa dizer que o sol esquenta. Todo mundo sabe que o sol é quente. E isso, para mim, marcou muito. Eu sei até onde eu vou. Por que eu não brigo com meus colegas? Você nunca me viu brigar com um colega que trabalha comigo. Por quê? Porque quem manda sou eu. Então, tem um colega meu que eu amo de paixão. Tem muito valor, mas é de uma teimosia incrível. Eu dizia, fulano, quando você fizer o teu personagem, não canta, porque não é engraçado. É engraçado você falando. Ele fazia. No dia seguinte, quem vai editar o programa, quem é? Sou eu.
Corta a cantoria desse cara. Claro! Quando o programa for O Canto é Nosso, aí você vem e canta. Pra que eu vou me indispor com um cara que eu adoro se eu posso cortar e ele não vai reclamar? Não vai reclamar. Porque o programa é meu. Quem disse isso foi o dono da estação. Mas aí quando ele começa a cantar, o que você fazia? Você ficava, meu Deus, lá Não, eu deixava. Lá vou eu Falava, ter trabalho na edição aqui. no começo eu falava, porra, você cantou? Não, mas que ficou engraçado. Eu falei, tá bom. Chegava no dia seguinte, Corta chegou tudo. quase, corta. Às vezes eu digo, olha, faz assim, assim, assim. Porque quem dirige é o meu filho, mas a última palavra é a minha. Porque eu me entendo muito bem com o Marcelo. Tá. Me entendo muito bem com ele. Nós estamos em entrosamento muito grande. Ele me dirige há mais de 15 anos. Eu não tiro a força dele na gravação. Mas antes da gravação eu converso às vezes com ele. Só que nós já temos uma sintonia. Ele já sabe do que eu gosto e do que eu não gosto. Tá. Como ele ficou muito amigo pela idade, porque hoje todos aqueles famosos morreram. Todos que estão aí são crias minhas. Então há muitos me chamam de senhor, que eu acho horrível, porque eu me sinto velho, porque seu caso. Esse cara é uma conversa, pô. Caso Alberto, né, pô? Então, por exemplo, eles fazem coisas que eu não gosto. Eu digo, olha, não faz. Eu quero botar, em vez de botar copo, eu vou botar garrafa. Eu digo, mas olha, a piada está no copo, não está na garrafa. Não, mas a garrafa é mais engraçado. Tá bom. Chega no dia seguinte, vou editar, se corta esse quadro. Por que cortou? Porque era garrafa, você falou copo. Semana que vem ele vem com o copo de casa. Vem com o copo de casa. Não, é sem copo. precisar. Para que eu vou gritar? Para que eu vou me indispor com uma pessoa que eu gosto, que me ajuda a ganhar dinheiro, que me ajuda... Porque eu sozinho naquele banco não vai dar traço. Ali, a praça, como eu digo para eles, a estrela da praça é o SBT, é o banco. O banco é a estrela. A única coisa que não pode ter, que deixar de ter, é o banco. Sem aquele banco, que é o segredo do programa que meu pai teve, o ovo de Colombo dele, é aquele cenário. Não tem coisa mais simples que um banco de uma praça. É um formato eterno, simples e é isso, né? Depende do texto. É texto, é tudo texto, né? Porque é um jovem sentado num banco da praça recebendo pessoas que passam ali, entra e sai. O cara que entra se manda bem, o cara que entra não manda mal. Então, assim, fica quem é bom mesmo, né? Você não tem efeito de luz, de não trilha. Tem nada não. disso. Você é engraçado ou você não é? É um teste pesado para os comediantes também. A minha nora, um dia desse, ela faz... Ela veste o pessoal da praça. Ela me chama de sogro. Sogro, a sua roupa não está muito bonita. Eu falei, Bel, no dia que alguém se preocupar com a roupa que eu estou usando, é porque o programa não está engraçado. Eu acho que eu conheço a Bel. Ela é novinha. É? Eu conheço ela. Ela é lá do Agora é Tarde, lá da Band. Eu sei que... Não. Não é essa? Não, ela trabalha só para mim. Bom. Não. Que... Ela é casada com o terceiro filho meu. Não, a Bel que eu conheço não é casada. Não. É minha nora. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa, Carlos Alberto. Os comediantes que passam pela praça são pessoas que você assistiu, que você ouviu falar, que mandaram uma fita? Como é que funciona? Agora sim. Antigamente era a turma da Praça da Alegria. Aí aquela turma foi morrendo. Quem foi o último que ficou daquela turma? Canarinho? Canarinho. Não, acho que foi o Cleiton Silva que falei. Estou de olho no senhor. Eu acho que foi ele. Ou ele ou o Canarinho. O Canarinho ficou muito tempo. Então, quem que me salvou? O pessoal do stand-up. Vocês me salvaram. Porque eu não tinha reposição. Porque o rádio não tem mais programa de humor. O teatro de revista, que é uma coisa que ninguém mais sabe o que é, que vieram os grandes comediantes, Oscarito, Walter Daven, Navarra, Colé, essa turma toda, José Leandro. Acabou. Não tem mais. Não tem. Então eu fui me socorrer ao stand-up. O Marcelo, que dirige o programa,
ele assistia e me dizia, pai, tem um cara muito engraçado assim, assim, assim. É um tal de Marcelo Médici. Eu falei, vai lá, traz esse cara. Era um desconhecido, veio. Aham. Aí vinha outra vez, pai, tem uma menina lá, tem uma mulher que faz uma menina muito engraçada, ele está fazendo o programa do Silvio, um concurso lá, para ver quem ganha. Eram 4 finalistas. Ela foi a terceira. Falei, essa que eu quero, que é a Nina, que é a Marley Cevada. A Marley é ótima. Entendeu? Então a gente vai buscando. Também, aí um traz o outro. Por exemplo, o Moacir Franco me trouxe Paulinho Gogó, que é o Maurício. Uhum. Me trouxe Paulinho Gogó. O Zé Américo, que faz o Café com Bobagem, Sim. me trouxe o Matheus Ceará, que me trouxe o Borracheiro Agora, que é um quadro. Não sei se você já teve. O Jorge da Borracharia. Conheço ele já de muito tempo. Aquele cara tá matando a pau. Fiz uma série com ele lá no Sul, antes dele vir. E eu nunca ouvi falar nele. Tem uma pequena cena de personagens lá no Rio Grande do Sul que a turma faz, que é uma turma muito boa. Cris Pereira. Cris Pereira. Cris é o nome dele. Cris muito Pereira. bom. Manda bem demais. Eu nem conhecia. Nunca ouvi falar. Fica 10 minutos de cena. Que legal. E a minha parte com ele, o que eu falo é de improviso. Você não tá nem aí porque ele vai trazer. Ele dá o texto, o que ele vai falar. Quando chega Carlos, ele fala improviso. Carlos, improviso. Tá. É onde eu posso até brincar em ser engraçado. Aham. Porque como ele é aquela bicha enrustida, a gente faz um jogo de palavras, né? Eu digo, eu quero conhecer a sua borracharia, eu quero ver o seu negócio de perto. Quero ver se você pode abrir o seu negócio um domingo para eu ver. A gente sabe que aquilo é uma sacanagem. Então, essas coisas não estão no texto. Isso eu crio na hora. Legal. E aí te deixa livre para brincar também. Para poder brincar. Claro. Então agora, por exemplo, está acontecendo isso. A Mel Maher, também é de stand-up, está vindo. A Mel Maher é incrível. Então eu estou buscando essa turma, porque se vocês são engraçados em pé, por que não podem ser engraçados sentados? Você me disse nomes de pessoas assim muito boas. Você realmente... Porque você tem uma função não só de fazer eles serem engraçados, como de poder, de saber quem que você vai trazer também, né? Porque de captar, porque tem muito comediante pra caramba. Como é que você faz pra saber qual o que vai funcionar naquele ambiente? Porque às vezes o cara é engraçadíssimo, mas naquele ambiente especificamente ele não funciona. Pode ser. O cara, mas aí o cara não tem um personagem. Como é que faz? Isso cria um problema. E vai chegar uma hora, se essa turma der certo, eu tô mais 2 anos bonito. Eles vão me satisfazer totalmente. Mas eu vou ter que pegar um stand-up e inventar um personagem. Que eu tinha falado para Mel. Entra como se você fosse uma psicóloga. E senta. Mas ela preferiu entrar sempre com a mesma roupa, a roupa dela, com uma mulher galinha e tal. Tá. Então eu não vou castrar uma criação dela. Eu prefiro me sacrificar um pouco para o público, porque o público quer rir. Claro. O público quer dar, ainda mais esse horário nojento que eu tenho, 11h30 da noite. Isso é uma coisa de uma crueldade que não tem tamanho. Você acha, cara? Se você parar para pensar, é um horário também que a turma tá querendo relaxar já também. Não é bom por causa disso? É que o meu público é muito povão, né? Se você pudesse escolher, era 8 da noite. Não, o programa era sábado, 10 horas da noite. É sábado? Era o grande horário. Sábado, 10 horas da noite. Você já teve no sábado? Tive anos, mais de 10 anos. Aí dava 30, dava 20 e tanto de audiência, é uma loucura. Mas o final de semana, financeiramente, para a emissora não é bom, dá, né? Não dá. Não tem muita grana. Não tem merchan. Não tem merchan. Porque você, no dia seguinte, domingo, é só supermercado que... como é que... Não é supermercado. Domingo que você fala durante o período? No comércio. Shopping. Shopping. Você sabe que isso aí, essas minhas falhas é da Covid, né? Negócio de nome, data, telefone. Sua memória, com 80 anos, é 50 vezes melhor que a minha, com 45. Então, assim, se você esqueceu uma coisa...
Agora, uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, você, quando foi... teu pai foi muito duro com você no começo. Muito. Você estava me contando Não, ele essa sempre história. foi muito Muito duro, falando, você é burro... Não, ele nunca me chamou de burro. Não, desculpa, burro não. A família da minha mãe que chamava. A família, isso. O ambiente familiar, não especificamente teu pai, ele é muito pesado com você, porque a cobrança era muito grande, né? Agora, teu filho também teve uma experiência na frente da câmera. E eu vejo você dizendo muito isso. Você é diretor, você é escritor. Isso é um pouco herança do que o teu pai fazia? Ou realmente... Não, é porque eu não quero fazer com ele... Porque eu dei uma educação diferente. Se eu tivesse dado a educação que eu tive, eles certamente estariam melhores de vida. Porque o meu pai me deu a vara e o anzol, e a isca. Eu dou o peixe com prato, com purê, entendeu? Isso é um erro. É outra geração, né, Casal? É um erro. Eu devia ter sido enérgico. Eu sou um pai mole. Eu sou um pai amigão, que eu prefiro ser feliz do que ter razão com meus filhos. E com todos. Chegou minha época da minha vida que eu falei, chega. Não vou mais brigar. Vou viver para ser feliz. Então, acontecem coisas que é de uma piada inglesa. Aquele camarada que estava indo o fim de semana lá na Inglaterra, passar lá num parque, chegou um telegrama, sua fábrica está pegando fogo. Ele dobrou, como eu vou me aborrecer segunda-feira. Eu fiz exatamente isso há um mês atrás. Eu recebi um aviso de um problema que teve aí. Ele disse, porra, eu estava indo para o sítio, segunda-feira, quando eu chegar, eu vou ficar chateado a beça. E que se dane. Porque você morre... Eu perdi amigos muito cedo, de uma maneira terrível. Demais. Então, eu nunca me deslumbrei, Rafa. Eu nunca me deslumbrei, nem com... Vamos chamar de sucesso do programa. De dinheiro. Nunca me deslumbrei. Eu sempre tive o pé no chão. Porque eu vi, e já falei isso já uma vez, o meu pai acabou, se não fosse o Silvio, ele ia ficar desempregado. O Golias foi mandado embora da Globo. A Globo tirou Faustão, tirou Chico Anísio. Por que um dia a SBT não vai me tirar? Eu estou preparado para isso. Pode ser que eu esteja cometendo até uma injustiça. Mas eu só vou me aborrecer se isso acontecer um dia. Porque eu não me deslumbro com esse negócio. É cria da casa, nada. Televisão é comércio. Mas ao mesmo tempo, se você parar para não acho que é cruel, acho que é você entendendo que a vida é assim. A vida é assim. São ciclos, né? Eu não cobro deles. Mas você me disse a mesma coisa em 2013 olha, nós estamos em 2021 e você tá ali toda semana. Então assim, é um valor gigantesco e eles sabem que tem, entendeu? Se um momento acabar, não significa que a trajetória toda foi o problema e tal. E é foda pensar, isso é um casamento, né? Você pensar, deu errado então? Não, calma aí. Mas a vida é um ciclo. No dia que acabar o meu ciclo, é porque eu já estou com 85, já seria... Daqui a 1 ano e meio acaba o meu contrato. Eu vou estar com 87 anos. Eu não sei se eles vão querer renovar o contrato. Eu não sei se eles vão me deixar um cargo honorário. Não é honorário, me dá um prêmio, vai. Você fica aí ganhando 10% você ganha para ver se vai chover amanhã. Ou vocês vão dizer, olha, benção, tchau. Eu não vou entrar em crise. Sabe o que eu vou fazer? Vou para a rua, vou para o teatro, contar a minha vida, cara. Vou dar palestra. Se eu não ganhar 100, vou ganhar 10. Uma palestra tua ia ser sensacional, cara. Mas não espera acabar o contrato para isso. Não, era para ser esse ano, não foi por causa da pandemia. Ideia. Esse meu livro surgiu por causa disso. O que era a ideia da palestra virou o livro. Porque qual era a minha ideia, Rafa?
era ir para onde eu não vou pessoalmente. Eu não vou nunca dar uma palestra em São Paulo. Eu vou para Manaus. Tem um teatro lá enorme. Eu vou contar minha vida para eles. Ótimo. As curiosidades, como é que eu fui para a Globo, como é que eu saí da Globo, como é que eu fui para o Silvio. Pô, Olha que quem ideia- não quer ver isso? Ideia maravilhosa. É você no banco que eu já... Começando assim, ó, a primeira frase é: eu ouvi muita gente na vida já. Muita gente sentou aqui do meu lado e contou a história. Agora tá na hora de eu contar, minha história. Então, eu fui a Brasília. Dinheiro caindo de todos os lados. Eu fui a Brasília, falei com uma moça de lá que traz um... É um americano, ele é um gênio, cara, me esqueci o nome dele, ele dá palestras. Um cara, ele cobra acho que $1 milhão. Meu, o nome do cara que tem um documentário na Netflix lá, eu sei quem é esse É cara. esse daí. É esse daí. Pá, como é que é o nome Ela do cara? ia fazer isso comigo. Só que o que aconteceu? Veio a pandemia, acabou. acabou com tudo. Acabou. Tony Robbins é o nome do cara. Tony Robbins. Eu assisti o espetáculo. É interessante o que aquele cara faz. Então, eu, sem falsa modéstia, imagina um velho com 87 anos de idade, que graças a Deus eu tenho saúde. Eu faço. Hoje, antes de vir para cá, eu fiz 1h30 de exercício. Mentira, Casalberto. Ah, faço. Eu quero prova. 1h30 é muito tempo. Faço. De quê? Esteira? Não, eu faço meia hora de esteira, 1 hora de musculação. 1 hora de musculação? É. Com personal. Vai lá. Quando eu fazia no clube. Era eu, Rodrigo Faro. Tinha mais uma turma que ia lá. 1h30 por dia? Não. Segunda, terça e sexta. O Matheus nunca foi na musculação. Segunda, terça e sexta. Ele chega lá 10h30, meio-dia ele vai embora. Fiz, cara. Tá bonitão pra caramba. Fiz. Então, Casado você com uma acha? nutróloga. O homem tá eu com voando. 87 anos de idade, chegar em Belo Horizonte, chegar em Porto Alegre. Vou contar a minha vida. Pô, os caras vão ver, cara. Então eu não tenho medo de acabar a televisão. Pô, você tá empolgado com essa história. Tô vendo no teu olho que você tá empolgado. Pô, é o meu futuro. É o meu futuro. E por falar em futuro, de estar sadio, há 5 anos eu conheci uma mulher, uma médica. E eu já estava separado há 10 anos e eu estava levando aquela vida que pedia a Deus, né? Tava, né? A festa. Tava do jeito que eu gosto. E o cara fala que tá velho. Tá velho. Mas velho tá você que tá assistindo isso aqui. Bom, aí conheci, nós não íamos casar, acabamos nos casando. Aí um dia ela teve uma ideia, e eu tenho um pouquinho de culpa de algumas coisas. Você? Eu. Aham. Eu tenho, por exemplo, uma das culpas que eu tinha, não sei porquê, eu quis sempre que meus filhos tivessem antes de mim. Tivessem o quê? Alguma coisa. Entendi. Por exemplo, eu já vendi um carro meu para dar um carro pro meu filho quando fez 18 anos. 2 filhos meus foram à Europa antes de eu ter ido. Isso é coisa de cabeça, besteira. E uma das culpas é que eu nunca pude ajudar financeiramente o povo, o público. Eu, por exemplo, onde é que eu egoisticamente me sinto bonzinho junto a Deus? Eu pago muito bem meus funcionários. Eu trato meus funcionários muito bem. Eu dou emprego a mais gente do que precisa. Nunca mandei ninguém embora. Eles vão porque querem. Só que estava me faltando alguma coisa. A minha mulher um dia chegou para mim e falou: Casalberto, vamos abrir um instituto para ajudar como é que chama? Que tem esse branco... Albinos. Os albinos. Falei, o que é albino? Albino, no que eu conheci, era aquele sanfoneiro que tinha, né? Hermeto Pascoal. E eu falei, o que é albino? Ela pegou e me explicou. Então ela montou um instituto para ajudar os albinos. Ela comprou uma sala em São Paulo, montou um escritório, um consultório e uma sala de reunião, e eu entrei com a minha parte. Ela comprou o imóvel, eu mobiliei,
E dei o primeiro, eu fiz um comercial e dei todo o meu cachê para essa instituição. Uhum. E isso está me deixando feliz. Que ótimo. Por quê? Porque, pela minha amizade, eu estou conseguindo coisas. Por exemplo, eu consegui, da IBM, aceitar pessoas que têm esse problema de pele, que é a pessoa albina, para trabalhar. Ótimo. Pode falar o nome? Claro que pode, o que você quiser, Carlos Alberto. Esse da Avem, né? Avon? Avon, não. Esse que patrocina, que tem a estátua da Liberdade. Avan. Avan. Avan e Avon é parecido, Matheus. Avan. Não tá longe, não. Ele, um dia, a Renata está no restaurante e está com a camiseta, e ele olhou, e ela disse, essa aqui, Nóbrega, eu sou esposa do Carlos Alberto, sei o que, isso aqui, e explicou. Ele abriu todas as lojas dele para a gente poder colocar albinos trabalhando. Legal. No consultório da Renata, como ela tem vários amigos médicos, é tudo de graça. Você tem tudo que for de medicina, tem de graça. E isso está me fazendo um bem. Não tenha dúvida. Agora Carlos Alberto, a quantidade de gente que você já impactou e Mas eu vidas ajudo diferente. Vidas que você mudou com as oportunidades que você dá. É que eu vejo gente levando cobertor na noite, Claro, levando comida. claro. Eu nunca fiz isso, cara. Então eu me sinto mal. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas não sinta-se mal, Carlos Alberto, porque assim, eu acho que quem sou eu, né? Você é um homem muito mais experiente do que eu, mas eu me considero teu amigo, então eu vou falar. Muito simples. Toda semana tem uma família que às vezes brigou uma mãe com o filho, o marido com a filha, que senta na frente da televisão e riem e se conectam. Então, assim, o jeito que o humor impacta o outro, a gente não tem como saber. E eu acho que eu acabo, em algumas vezes, vendo mais isso, porque eu estou muito na internet, então eu recebo muito feedback das pessoas, as pessoas escrevem muito, eu vou nos shows e as pessoas vêm falar, puxa, teve uma vez que eu estava doente, ou tem gente que me escreve falando assim, puta, eu estava pensando em me matar, já ouvi isso, e aí liguei num vídeo, e eu vou te dizer, talvez você não acredite, mas pô, eu repensei. Obviamente tem muita gente que olhou meu conteúdo e com certeza se matou também. Isso acontece. Essas pessoas não podem escrever porque já foram. Mas eu recebo muito feedback de gente. Então, assim, o jeito que você toca as pessoas semanalmente, não tem nem como saber, Carlos Alberto. Uma coisa que acontece, essa semana aconteceu isso, inclusive. Eu fui buscar um negócio para minha mulher lá numa oficina, lá para o carro dela, e veio um homem correndo, os olhos rasos d'água. Disse que queria segurar sua mão. Desde pequeno que eu escuto o seu pai falando, o meu pai falava do seu pai, sei o quê, eu estou vendo o senhor de perto, sei o quê, eu não perco. Isso faz um bem. Porra. Olha o que aconteceu comigo. Vocês não precisam acreditar. Porque é tão absurdo o que eu vou falar. Sabe esses trotes que estão fazendo agora? Pai, eu preciso depositar um dinheiro, o banco fechou, se amanhã eu te devolvo, sei o quê. Eu faço sempre gozação. Porque eu sei que é mentira. Eu digo, parceiro, vai puxar a tua inteligência para outra coisa, isso aqui. Há uns 3, 4 meses atrás, ligou um camarada com esse negócio, assim, com esse tipo de coisa. E eu falei assim, amigo, eu sou um homem de 85 anos de idade, já passa da meia-noite, deixa eu dormir. Eu não sei se amanhã eu vou estar acordado, cara. Ele ligou para mim. Aí ele falou, seu Carlos. Eu falei, porque eu falei que ele era bandido. Falei assim, Carlos, realmente eu sou um bandido, só que eu estou desesperado. Estou precisando de dinheiro. Eu mandei dinheiro para ele. É mesmo, cara? Porque
eu faço ele rir. Claro. Eu dou um pouco de alegria a um cara que talvez esteja roubando porque ele não tem para onde pegar. Ele é de Goiás. Eu ri porque me foi surpreendente. Eu imaginava que você ia... Sabe o que eu O cara fiz? ficou meu amigo. Peguei o telefone e mandei O cara ficou meu amigo. Às vezes ele manda. Ô, seu cara assistiu o programa. O cara é bandido. Eu mandei o quê? Eu acho que 1.200, coisa assim. Fiquei com pena dele. Você acredita É o nisso? coração, cara. Teu tamanho, teu coração, Carlos Alberto. Porque eu acho que a gente tem obrigação, porque eu sou tão grato ao público. Eu nunca neguei uma foto, um autógrafo, nunca. Eu vejo, às vezes, colegas nossos que botam uma banca danada, até com a gente. Até contigo? Pô, Cara, é isso. eu tenho um medo dessa turma que está começando, rapaz, Pô. você faz ideia. Claro. De televisão. Pessoal de televisão. É outro tempo, né? Ô, Carlos Alberto, deixa eu te falar uma coisa. Eu abri na internet, falei pra turma assim, manda pergunta pro Carlos Alberto. Ah, Falei pra turma mandar. Então eles mandaram algumas coisas aqui. Se alguma delas tu falar, Rafa, eu não quero falar sobre isso, aí a gente pula e não Perfeito. fala. Mas Não eu tem vou problema contar. nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Mas como não sou eu que separo essas perguntas, eu vou lendo e eu vou sabendo delas junto. perfeito. Talvez eu esteja perguntando de coisas que eu nem tô sabendo. Tá? Então é o seguinte, o Vini Vicente pergunta, qual foi o pior companheiro de gravação que você teve e o melhor até hoje? O melhor foi o Golias, em todos os sentidos. O pior foi a Gorete. É mesmo? A Gorete foi pior. Por que um foi melhor e por que o outro foi pior? Porque o Golias sempre dividiu o grande sucesso dele, me deu uma grande parte do sucesso dele, nunca deu trabalho, nunca chegou atrasado, nunca me deu uma tristeza, pelo contrário, só me deu alegrias, me valorizou ao extremo, me renovou com vários contratos o Golias renovou para mim. Tá entendendo? E a Gorete, ela se deslumbrou, que eu é que trouxe, via Arnaud Rodrigues. E aconteceu uma coisa chata. Nunca falei isso. Nunca. E me fala só se tu quiser, Carlos. Não, falo porque não vou falar mentira. Tá bom. Ela ia para Globo, para os Trapalhões. Ela fazia praça. Uhum. Eu levei, isso eu digo pela vida de meus filhos. Eu levei na minha sala, peguei uma gaveta, eu era diretor do SBT. Mostrei uma carta que o Manga mandou para mim, Carlos Manga. O Manga me chamava de Carlota. Carlota, eu preciso que... O Renato está precisando de textos. Eu preciso que você mande alguns para mim, pode ser? E eu disse, não, Manga, eu não faço isso. Eu nunca fiz isso. E guardei. Eu disse, ó, você vai fazer os Trapalhões? Olha o que vai acontecer. Não tem redator. O Renato vai pegar o melhor para ele. Toma cuidado. Tá bom. Eu fui para Bariloche. Quando eu cheguei, em Buenos Aires, pega a TV Globo. Em Buenos Aires, pega. O Faustão estava fazendo chamada. Ih, semana que vem a estreia de Gorete Milagres aqui. Parará. Falei para minha mulher. E não é que ela foi embora? Quando eu cheguei na segunda-feira, eu fiquei sabendo que o Silvio tinha ido à casa dela, feito uma proposta para ela milionária, para ela continuar. E uma das cláusulas que ela exigiu, não fazer a praça. Ela se negou a fazer a praça. Eu fiquei 1000 vezes mais chateado com o Silvio do que com ela. Porque se ela não tem a responsabilidade, não tem a humildade, ou tem lá o quê, o Silvio tem. Então, o Silvio deixar foi muito pior do que ela pedir. Uhum. Só que depois,
Ela foi embora, ela ficou, sei o quê, foi fazer o programa com o Moacir, e ela tirou o Moacir do programa dele. Então, é uma pessoa que eu jamais... Ontem, o Marcelo me falou comigo, pai, olha aqui, ela pediu desculpa, disse que não é nada disso, é história, isso. Filho, enquanto eu for vivo, no dia que eu morrer, se você sentar no meu lugar, você põe. Comigo vivo, nunca mais ela senta naquele banco. Uhum. Não é que eu tenha raiva dela, eu não quero trabalhar com ela. Quero que ela seja feliz. Quem não erra na vida? Agora, não vai errar a segunda. Não vai errar de novo comigo. Não, aí eu sou burro. Uhum. Aí eu sou burro. Então é isso. Agora, não é raiva. É não querer. Claro. É você querer me obrigar a torcer pro Corinthians. Mesmo apanhando 5-1 do Flamengo, eu sou São Paulo, pô. Por melhor que o Corinthians, por melhor que o Palmeiras seja o grande time de São Paulo, do Brasil, eu sou São Paulino. Eu não quero torcer eu não quero que o Palmeiras ganhe. Eu quero, entendeu? Agora, você me falou uma curiosidade que eu tenho também. Figura do Didi, do Renato, ela é muito controversa, assim. E cada vez as histórias... Porque são duas pessoas diferentes, o Didi e o Renato. Ele é o Renato. Ele só é o Didi nos Trapalhões. Ele não soube... ele teve problemas com isso, pessoais. Uhum. Ele não deixa a pessoa misturar. Ele não deixa uma empregada chamá-lo de seu Didi. Entendeu? Mas ele é uma figura, ele é um cara legal? Comigo foi. Uhum. Porque tem tanta gente. Não, é porque... Não, o que acontece é o seguinte, Rafa. O dinheiro era dele. Uhum. Quando ele investiu no... Porque isso veio por causa dos filmes. Eles faziam show juntos. A parte do Leão, não sei se era dele, mas eles ganhavam muito dinheiro. Porque eu estava trabalhando, era eu que escrevi. Você escrevia os Trapalhões? Eu era redator final e co-diretor do programa. Sim, sim. E dos filmes também? Não, né? dos filmes não, ele nunca me chamou. Ah, tá bom. Ele nunca me chamou. Era do programa. No filme, ele botava o dinheiro. Então, a parte do Leão é dele, poxa. Entendeu? Então, eu não vejo erro. Ele sempre foi muito leal com os colegas. Uhum. Quando nós fomos para a Globo, era só para ser nós dois. O Boni chamou o Renato, a saída do Renato, não sei se dá para eu falar. Fala o que você quiser, Carlos Alberto. Nós aqui a gente estava até palavrão. A gente estava na Tupi, fazendo os Trapalhões, lá no Sumaré, aqui no Sumaré. Uhum. E uma tarde aparece um técnico e tira. Antigamente as câmeras tinham aquelas 3 lentes, né? Uhum. Tirou uma lente e foi embora. Aí Renato falou, o que aconteceu? Se não, usaram que precisa dessa lente lá embaixo, porque o estúdio de novela ficava embaixo, né? Naquela parte de baixo. Uhum. O Renato ficou uma vara. E eu era diretor da Tupi. E era diretor do programa dele. Ele falou, Carlinhos, estou indo embora. Eu estou pensando que estou indo embora, vou para casa e volto amanhã. Mas não. De noite ele me ligou, isso foi na hora do almoço. Falou, Carlinhos, você está na Globo. Falei, como eu estou na Globo? Estou com o Boni, vou assinar meu contrato amanhã com você. Você vem aqui amanhã. Falei, Renato, como é que eu vou sair daqui? Pega um avião e vem. Porque a condição que eu fiz ao Boni é a seguinte, você tem que vir comigo. Falei, e os 3? A partir de janeiro. Isso foi no dia 2 de setembro. Nunca mais eu me esqueço disso. De 76. O ano que meu pai e minha mãe morreram. Uhum. Aí eu fui para o Rio, assinei o contrato, e em janeiro eles vieram. Claro que com salário infinitamente menor. Por quê? Porque o Boni não queria os 3. O Boni queria o Renato Aragão. Sim. Então tem pessoas que não entendem isso. Televisão não é instituições sem fins lucrativos. Não é, claro que não.
Por isso que eu digo, o que acontecer daqui a 2 anos, que possa acontecer, não vai me chocar. Não vai me chocar. Se o Silvio tiver com peninha de mim, ele me dá um dinheiro meu aí, pega o dinheiro, bota na conta, e não preciso eu trabalhar. Ah, mas com o tempo de trabalho que você tá lá dentro, vai ser um dinheirinho, hein? Essas palestras aí não vão fazer nem cosquinha nesse dinheirinho aí. Mas é um direito que ele tem. Eu tô lá. Quando eu fui para lá, eu tinha um tratamento dele, da emissora. Eu fico até às vezes sem graça de como eu sou tratado lá dentro. Eu fico até sem graça. Mas dele mudou. A última vez que eu vi, que eu falei com ele, foi quando eu ganhei o troféu imprensa de 2018. Aqui tem uma pergunta, eu vou engatar nessa aqui então, da Vânia, que manda, como é que é a sua relação com o Silvio? Ela já manda exatamente isso. Você tem uma relação com ele? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele é meu patrão, que não me enche o saco, eu sou empregado que não enche o saco dele. É a melhor relação possível. Então, há 34 anos atrás, ele disse no ar, e está gravado, que aquilo lá era a minha casa. Essa semana passada saiu isso. E ele cumpre com isso. Eu faço o que eu quero. Ninguém me diz, olha, isso não pode. Não diz. Para que eu vou me diz? E o Silvio me ensinou uma coisa. O patrão nunca deve elogiar o empregado, porque a primeira coisa que o empregado vai fazer é pedir aumento. Então, ele nunca vai falar bem. Então, me contar com o Silvio para dizer, pô, o programa está ruim, ele não assiste, eu sei que ele não assiste. Eu sei que ele... Então, para que eu vou falar com ele? Tem uma história do Porpetone, que me conta essa aí, que ele foi pedir aumento pro Silvio Santos uma vez. Chegou e falou, Silvio, marcou, desmarcou, tomou coragem e falou, vou sentar. Porque tava fazendo 2 programas, 3 programas. Eu vou conversar, porque se começar a me botar muita coisa, eu não tô podendo fazer show, eu vou sentar. Silvio Santos sentou com ele e falou assim, você quer aumento, é isso? Ele falou, eu queria uma coisa. Quanto é que é o seu aluguel? Tanto. Aí o Silvio Santos botou no papel os gastos que o cara tinha. Olha aqui, você gasta 4.500 por mês. Aqui você ganha 5, já sobra 500. Sai daqui! O cara foi embora. Nunca mais voltou para pedir aumento. Isso é muito bom. É terrível. Então não há necessidade de eu falar com ele. Não há necessidade. Tá bom. Porque ele sabe que não dou trabalho. Roberto, precisa mudar o horário de gravação. Muda. Olha, sei o que, você não pode editar, vai estar de manhã. Vou de manhã. Total. Não me aborrecer, ninguém me enche o saco lá, pô. Aqui, ó, Maiera Álvaro pergunta, com quem você mais riu todos esses anos trabalhando na praça? Com o Paulinho Gogó. É mesmo? Foi. Por quê? Porque ele e o Matheus, eu não sei o que eles vão falar. Tá. Não tem ensaio. Eles não fazem... Eles chegam na hora de gravar, gravam e vão embora. Então, aquela risada que eu dou, aquilo é espontâneo, porque... E ele era muito engraçado mesmo. Foi uma perda, assim, muito grande. Continuamos grandes amigos. Nada a ver. Mas foi uma perda muito grande. E o Matheus também, eu dou muita risada com ele, muita. Bastante gente me perguntou como é que tinha ficado a tua relação com o... É a melhor possível. Pelo seguinte, é um direito que ele tem. Claro. Ele ganhava ele era o maior salário. Tem os 4 principais lá, vamos chamar de principais, vai. São 4 pessoas que têm o mesmo salário. Tá certo? Aí, na pandemia, logo no começo, ele ligou para mim. Eu já estava sentindo ele triste. Eu já estava sentindo alguma coisa no ar, mas não sabia o que era. Porque toda vez que ele chegava em São Paulo, ele ia no meu camarim, me dava um beijo. Ô, seu Carlos, olha, eu troquei meu carro, devo ao senhor, sei que nunca... Aí eu comprei uma casa, porque ele ganhava, na época, 15 mil, e ganhava mais de 300 fazendo show. Claro, a grana era do teatro, né? É claro. Olha, eu nunca vou lhe abandonar, nunca vou me abandonar. Só a palavra nunca é muito forte. Um dia eu estou no sítio, logo no comecinho, abril, maio de 2020. Ele ligou para minha mulher.
E estava no Viva Voz. Falou, Renato, eu queria falar com o Casalberto, eu estou com medo, como é que ele vai receber, como é que ele está com esse negócio. É que eu estou com uma proposta aí, a Renata disse, não, fala com... E eu estava ouvindo, assim, manda ligar para mim. Ele ligou para mim, ele começou a falar, começou a chorar. Ele está dizendo, olha, o senhor tem que entender o seguinte, eu nunca na minha vida imaginei ganhar tanto dinheiro que eu vou ganhar. Vou fazer 6 filmes como sócio, vou poder mandar meu filho para os Estados Unidos. Falei, cara, vai correndo. Vai correndo, teu trem chegou, pega, cara. Eu não sei se eu vou estar vivo. Eu não sei quanto tempo eu vou durar de praça. Vai ganhar dinheiro, vai ser feliz, pô. Só que eu falo isso, não é da boca para fora. Eu sinto isso. Eu falei, é como se é como um filho meu estivesse fazendo uma faculdade aqui em São Paulo e fosse para Harvard. Vai ser feliz em Harvard, pô. Vai ser o melhor aluno de Harvard. Porque vem outro, ninguém é substituível. Claro. Pô, meu pai morreu, a praça... Meu pai fez 14 anos de praça, eu estou 34. Não dá para ficar... Ninguém é insubstituível. E no dia que eu for, claro que vai acabar o programa, mas se houver, outros vão fazer. O Marcelo que sonha fazer. No teu lugar. No meu lugar. O sonho do teu filho, então, tá ali onde você tá. Eu acho que é o sonho de todo filho que tem a mesma profissão do pai, né? Ele não sabe o peso, né? Meu pai é proctologista. Não sonho tanto. Aqui, ó, o Bruno Camargo te pergunta, como é que foi ter na praça o maior ator de todos os tempos, Alexandre Frota? Como é que foi? Ator em diversos segmentos. O maior ator em diversos segmentos. Eu sou suspeito em falar do Frota, porque nós somos amigos há mais de 40 anos. E quando ele era garoto, galanzinho na Globo, estava namorando e casando com Cláudia Raia. Cláudia Raia, Matheus. O que acontece é que comigo ele é um garoto. Ele nunca me deu um trabalho, ele nunca criou um problema. Pelo contrário, ele sempre foi de uma educação. Eu ganhei esse presente, essa homenagem que o Congresso me fez, você soube? Foi partiu dele. Legal. Entendeu? Eu não posso falar do Frota, não posso. Só posso falar bem. Eu não Comigo consigo. também sempre me dei muito bem com ele, absolutamente. É que ele é autêntico, ele é louco. Mas eu também sou, então tá Mas tudo também bem. não faz mal a ninguém. Tudo bem, louco. Não enche o saco dele, que ele... Deixa o cara em paz aí. Tá Mas eu vivi muito bem. Ele fazia o Batman e o Robin. Eu lembro disso. Pô, era muito bom. Eu lembro disso. Estamos acabando aqui, Casa Aberta, mas tem umas coisinhas boas que eu ainda quero te perguntar. O Lucas Euclides pergunta, teve algum humorista que você gostava muito, quis levar pra praça e não conseguiu? Tive. Que você fala, pô, esse cara eu queria tanto. Tive. O Rabin. Ah, é? O Rabin. É uma frustração minha. Jura mesmo? Porque quando o Manfrini foi embora, o Paulinho Gogó, eu desliguei o telefone dele e liguei para o Rabin, do sítio. Rabin é muito bom. Porque o Rabin faz um humor que eu gosto. E aquele humor cabe na praça. Eu precisava de ter um humor inteligente. Não que meus humoristas sejam burros, mas eu precisava de um tipo de humor. Da Mel, por exemplo, do Cris. E o Rabin, entre mim e ele, ficou tudo certo. Só que aconteceu o seguinte, quando eu perdi meus 4 artistas, são os 3 do Café com Bobagem e o Paulinho Gogó, eu pensei que essa verba fosse ficar para o programa. Engoliram a tua verba. Não é que engoliram, eles fizeram de empresa. Eu consegui aumentar aquele negócio, aquela liberdade que eu tenho. Eu consegui aumentar o salário de algumas pessoas que estavam ganhando mal, e o que sobrou, eu queria trazer o Moacir Franco de volta e queria o Rabin comigo. Só que eu já tinha gasto a minha verba.
A casa tinha que abrir. E o Moacir certamente, eu achava que ele estava chateado, hoje eu tenho certeza. Ele quis o mesmo salário que o fez sair. E é impossível. Uhum. E os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram, as coisas mudaram muito. Não, e o dinheiro também não dava. Claro. Não dava. E o Rabin, eu não sei quanto ele pediu, que a casa também não aceitou. E gostaria muito, que também agora é impossível, que o Renato Aragão um dia viesse e sentasse naquele banco. Pô, seria maravilhoso. Mas ele já está bem velhinho, para trazer ele aqui eu não tenho coragem. Tomei um processo dele, sabia? Mentira! Tomei um processo dele. Que eu desconfio que não seja dele especificamente. Acho que processo de quê? Eu tirei um sarro, mas uma coisa idiota, Eu tirei um sarro. Boa essa história. Eu tirei um sarro do Instagram. Ele faz uns negócios no Instagram, ele faz umas danças e tal. Nunca vi. Eu tenho a nítida impressão de que ele já não tá mais ali. Que ele já foi embora. E eu fiquei brincando que, na verdade, eu criei uma história de que o Didi, na verdade, ele foi sequestrado, ele tá num cativeiro em Atibaia, e aí ele fica fazendo dancinha. Isso é bom. E é e tem alguém ganhando muito dinheiro com as dancinhas do... É uma idiotice. E aí ficaram indignados e falaram, me processaram e tudo mais. E eu ganhei o processo do Didi. Ainda ganhei aí. Claro que ganha, lógico. Eu acho que eu ganhei. Talvez meu advogado assista aí. Mas ele não tem mais condições físicas. Eu não teria coragem de pedir isso a ele. Nós já conversamos por telefone. Uhum. Eu falei, porque a minha ideia era quando voltasse, porque eu me esqueci do protocolo. A minha volta ia ser eu e ele no banco. Ia ser muito sensacional. Ia dar 40, 50. Que isso. Mas aí tem o chamado protocolo, né? Que a gente não pode chegar 1,5 metro de perto, é um por vez mas, no Carlos estúdio. Alberto, eu sei que é uma coisa muito louca pensar nisso, mas o Renato Aragão no Rio de Janeiro, com uma câmerazinha e você no banco da praça, já seria maravilhoso. Eu sei que foge muito do formato. Não pode. Você não gostaria dessa ideia. Não. Mas, ver vocês dois juntos ia ser incrível. Eu tenho uns ciúmes daquele banco. Imagino. Eu tinha um ciúme daquele banco, você não faz ideia. E aí, hoje em dia você tá com 87, né? Daqui a 36... 85. 85. Daqui a 36 anos, talvez você tenha que parar de fazer a praça. E aí alguém vai sentar naquele banco. Alguém vai sentar naquele banco. Mas você pretende deixar o banco para alguém? Não. O sonho do Marcelo é sentar, mas eu não desejo esse mal a ele, não. Por quê? Porque é muito peso. É ser neto do Manuel de Nóbrega, que fez 14 anos de praça. Filho do Carlos Alberto, está com 34 anos de praça. Entendi. Marcelo está com 58 anos. Uhum. Ele teve um infarto, ele teve 8 paradas cardíacas. Ele não tem... Aí, Fábio Rabin, talvez esteja aí a deixa para você. Não chegou antes, chega para sentar no banco. E, aliás, ele faria isso muito bem ainda. Pá! Muito bem. Dei a ideia aí, Carlos Alberto. Dei a ideia. De ideia tem, não tenho dinheiro. Temos mais duas perguntinhas aqui, era isso. Essa aqui é do Pavan Douglas. Muito boa. Você também é aquela coisa, se quiser responder, responde. Quantas figurantes o Carlos Alberto já pegou? Porque tem mulher bonita naquele negócio. Pô! E, aliás, vou te falar, já veio a Vivi Fernandes. Sim, trabalha comigo até hoje. Né? Falou muito bem, um cavalheiro. Imagina, nunca faz isso, mas vou perguntar. Se eu contar. Vou perguntar direto pra fonte. Se eu contar, eles não vão acreditar. Nenhuma, Carlos Alberto. Nenhuma. Mas oportunidades tem. Não. Nem oportunidade. Há uma diferença de idade muito grande entre nós. Uhum. No passado, se ela me perguntasse isso há 30 anos atrás, eu ia procurar dedos aqui, ia faltar dedo aqui, né? Entendi. Mas eu, acredite ou não, eu sou fiel. Pô, eu também, Carlos Eu Alberto. nunca traí minha mulher. Eu nem também, a segunda, nem a mas terceira. eu também, primeira não, coitado. Eu também, mas eu não sei se eu sou feliz por causa disso. Eu nunca. E outra coisa, no momento, isso eu aprendi mais tarde. Uhum.
Mas eu já saí muito, no começo, muito. Mas desses últimos 6 meses. Não, esses 25, 26 anos, nunca. Porque se eu saísse, eu vou perder o respeito. Uhum. Porque eu já tinha. A minha participação lá não é botar no programa, é tirar. Quem tira sou eu. Tá. Tem coisas que eu tiro. E para tirar, eu tenho que ter moral. Uhum. Nenhuma mulher vai dizer, não, que é isso? Você passa a mão na minha bunda e vê. Ninguém vai falar isso. Porque todas me chamam de seu nome, seu Carlos. Perfeito. Tem Claro, que ter. Tem que ter um distanciamento. Tem. E as pessoas não acreditam, pensam que é mentira, mas não tem importância. O Dudru21 pergunta aqui. É a última pergunta do público, depois tem uma pra gente fechar. Só. Qual foi o momento mais emocionante dessa história de praça? Obviamente... Minha entrada... Não, nem precisa pensar. Vai. A minha entrada no SBT. Meu primeiro dia de SBT. Quem estava junto com você? Silvio Santos. Foi uma coisa assim, porque eu fiquei 11 anos brigado com o Silvio. Era proibido na minha casa ligar televisão para ver o programa do Silvio. 11 anos, você falar com ele. Fizemos as pazes e tal. Aí, 11 anos depois, ficou tudo bem. Eu estava na Globo, eu ia para Bandeirantes. E fui passar o aniversário do Silvio com ele, dia 12 de dezembro. Eu ia assinar no dia 13. Falei, Silvio, eu vou para Bandeirantes amanhã. Você não quer que eu volte para a SBT para fazer a praça? Eu vou falar, não, a praça não, porque isso aqui, pô, mas não sai da Globo, quem não está na Globo. Não, Silvio, eu vou ganhar 3 vezes mais e o Boni garantiu que se não der certo, que eu volto. Eu estou com as costas quentes. Sim. Aí eu ofereci para ele, eu fui fazer o primeiro programa na Bandeirantes, eu queria dedicar o programa a ele. Ele não aceitou. Quando o programa foi para o ar, já tinha gravado 3. Estava eu e o Marcelo no hotel, eu fui dormir, tinha um recado da minha mulher, que eu estava morando no Rio, para não ir para o Rio sem falar com o Silvio. Eu pensei que fosse para ele cumprimentar pelo programa, que ficou bom, ficou ruim, isso aqui. Eu liguei, mas não liguei, aquela hora que cheguei no hotel, 2 horas da manhã. Antes de ir para o Rio, liguei para ele, não vai vir aqui, isso aqui, pô. Você tem que vir para cá, para o SBT, que eu vi teu pai sentado naquele banco, porque aquele banco é nosso. Eu falei, porra, Silvio, eu te ofereci. Você disse que o SBT era pequeno demais, que não, já tinha dado errado com o moço, o quê, Paraná. Só que aí ele fez uma proposta e eu era muito amigo do Vanucci, Augusto César Vanucci, que era o meu diretor. Eu vim como diretor da linha de show, o Avancini de teledramaturgia e o Avancini diretor-geral da Bandeirantes. A gente estava no mesmo hotel. Eu fui falar com ele. Pô, mas isso assim, o Silvio me ofereceu um dinheiro. Ele falou, porra, cara, vai correndo. Eu vou te esculhambar pela televisão, para o jornal, e assim que puder você me leva. Assim é bom, pelo menos eu sei que o cara tá marcado. Aí eu fui falar com o Silvio. Só que quando eu cheguei lá, vi o SBT, eu chamo o Marcelo de Mar, né? Falei, Sé, eu não venho para cá. Isso aqui tá pior que a Bandeirantes. Mas você tá na Globo, sem querer desmerecer. Claro. Você tá numa mesa, você tá no Rolls Royce, você vem para um Golzinho, né? Para um Fiat, um Carmanguia, pô. Eu vou dar um jeito de tirar o corpo fora. Mas aí o Silvio aumentou a proposta de um jeito que eu não podia dizer que não. E eu disse, mas olha, Silvio, nós já ficamos 11 anos brigados. E se acontecer novamente o que aconteceu? Aí ele me deu carta branca para eu fazer o que eu quisesse, me deu o cargo para ser diretor artístico, que eu não queria, mas ele deu. E eu fui, então, comecei a gravar. Quando acabou a gravação, que o Carlos Imperial, que é o dono da música, a praça, ele era muito meu amigo. Ele foi dizer, no final do programa, que ele abria a mão dos direitos autorais e começaram a bater... E ele saiu. E começaram a bater palmas.
que tinha público. Eu estou pensando que é palmas pelo gesto do Imperial. Uhum. Era o Silvio entrando com camisa de manga curta, com... Isso tem aí, você pode ver. Sim. E ele ficou 1h30 fazendo a maior declaração de amor e carinho que um ser humano pode fazer ao outro. Falando o que o meu pai fez para ele, que aquela casa não era minha casa de trabalho, era minha casa, lá iam ter meus filhos. E o mais bonito de tudo, ele cumpriu tudo isso. Então, o Silvio Santos, que não vai a programa de ninguém, o único programa que ele foi, sem ser convidado, 1h30 sem intervalo comercial, mostrando meu pai recebendo a televisão que o governo negou dar a ele. A concessão, né? A concessão na TV Guanabara, no Rio de Janeiro. Foi meu pai quem conseguiu. Isso está no ar, isso não estou falando agora não. O próprio Silvio, o mês passado, mostrou isso naquela reprise. Então, foi o momento mais importante da minha vida profissional. Quando o Silvio fala que ele não teria televisão se não fosse teu pai, é documentado isso. Exatamente. Então, aquilo... E uma coisa triste. O único amigo que meu pai teve foi o Silvio. Porque meu pai ajudou a muita gente. E foi apunhalado por muita gente. E o Silvio não. O Silvio até hoje fala com ele com carinho. Se você observar, toda vez que eu vou no programa do Silvio, eu digo, olha, Silvio, eu quero agradecer a você, porque isso... E é verdade. Se a praça deu certo, eu devo a você, que me deixa fazer o que eu sei fazer. Uhum. E ele diz, mas se eu tenho televisão, eu devo ao Manuel. Sempre ele fala isso. E meu pai morreu há 45 anos. Você não era nascido quando meu pai morreu. Eu tenho 24, né? Então. Demorou um tempo para eu nascer. Não, 45 anos. 45. 45 76, anos. 76? 76. Meu ano. Meu pai morreu em março de 76. Ano que eu nasci. Entendeu? Então foi realmente... De repente eu sou a reencarnação do teu pai. Já passou pela sua cabeça? Já passou. Nossa. Então foi um momento realmente mais... Que coisa. Gratificante. E que eu já não posso falar por causa de problemas políticos, que foi a homenagem que eu recebi do Congresso. Como você não pode falar? Por que não pode? Por causa do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro queria me conhecer. Uhum. E quando ele soube que eu ia ser homenageado, o Fabinho, esse Fábio, que era do SECOM, ele que foi me buscar no aeroporto. E disse, olha, o presidente quer te conhecer. Eu disse, mas eu não estou arrumado para ir. Não, vamos lá, não sei o quê. Quando eu entrei na sala dele, ele fez uma festa enorme, tirando fotografia, rindo, contando piada. No dia seguinte, às 9h da manhã, eu estava no Congresso e o que aconteceu? Ele ia começar às 9h. Às 8h45, o Onyx, que era da Casa Civil, falou, o Jair, eu tenho que ir até o Congresso, que o Carlos Alberto vai ser homenageado. Não, peraí, eu vou com você. Pegou o paletó, atravessou aquele jardim a pé. Foi a única vez que eu saí no Jornal Nacional. Eu só achava que eu fosse sair quando eu morresse daquele jeito. Vou mostrar. Morre, ator. A risada da praça acabou. O homem da risada. O Carlos Alberto já visualiza a matéria dele. Pô, o cara atravessou para me levar a camisa do Flamengo, para me abraçar junto com o general Heleno. Pô, só que hoje, se eu falar isso, os caras me matam. Mas ele fez. Então eu engulo, eu fico quieto. Eu também quero falar, mas eu não posso. E você acha que os caras vão achar que você... Não, vão jogar pedra em mim, cara. Entendi. Mas foi o fato de você ser reconhecido pelo presidente da República, independente do presidente, pelo Congresso. É um negócio, que isso. Pô, e eu foi talvez o dia mais importante da minha vida. Segundo, né? Primeiro esse aqui que nós estamos fazendo aqui. Segundo, não, porque eu falei, né? Eu falei o seguinte, eu fui uma pessoa que ninguém acreditava.
não me acreditavam quando eu era garoto, não acreditavam quando eu comecei, não acreditavam que era o Golias, que era engraçado, que não precisava de texto, que o Renato Aragão, que era engraçado, não precisava de texto. Eu fiquei sem meu pai, sem Golias, sem o Renato, e estou há 34 anos liderando um programa, sem os três, na Casa do Povo. Então, foi para mim o momento da minha vida profissional, não de nascimento de filho, de neto, bisneto, isso é outra coisa. Mais importante, porque eu acho que raríssimos conseguiram isso. Com certeza. Mas não tenha dúvida, cara. Eu tive uma crise de choro quando entrei no carro, rapaz, porque eu vi coisas absurdas. Pessoal do PT com o PSDB, sei o quê, me abraçando, tirando fotografia comigo. Eu falei, pô, esses caras se xingam lá e estão aqui, né, aqui no café comigo, conversando. O carinho que eles têm por mim. Eu quase parei com o João Plenário por causa disso. O João Plenário é aquele deputado eu sei que, é. que eu faço. Uhum. Não é? Sim. Porque eu falei, porra, eles gostam de mim, eu esculhambo com eles. Mas não é com eles que eu esculhambo. Eu esculhambo com as coisas que eles fazem. Eles estão acostumados, imagina. É a figura do político, não é um específico. Eu nunca disse nome nem partido. Porra, o Carlos Alberto, eu gosto muito de você. Puta, falei um bocado. Mas imagina. Cara, a gente tava falando, pra você ter uma ideia, a gente tava falando antes aqui já pra caramba de pai, de paternidade. Então é uma figura incrível, o Carlos Alberto. Eu acho que tomara que as pessoas reconheçam e que as pessoas ao teu redor, porque assim, o Brasil te ama, isso não tenha dúvida. Agora, tomara que essas pessoas que convivem contigo diariamente, elas consigam expressar esse amor todo, porque assim, todos aqueles que eu conheço, e tomara que isso se torne público, porque todos aqueles que conheço falam, mas como é que é o Carlos Alberto? Não tem ninguém que não tenha elogio, ou que alguém contou uma história. E em televisão isso, Carlos Alberto, é muito raro. Porque a quantidade de gente boazinha que a gente vê na televisão, que dos bastidores são demônios, é incontável. Eu mesmo conheci vários deles. E você é só coisa legal que as pessoas têm para dizer. Graças a Deus. Que bom isso me faz ser feliz, me faz estar com 85 anos inteiro. Que bom ter você com a gente, cara. Porque eu gosto muito do que eu faço tudo com muito amor. Eu não faço, minha mulher reclama, você só faz o que você quer. É um defeito que eu tenho. Querida, desculpa. Eu só faço o que eu quero. Faço bem ainda o que eu quero. Eu prefiro errar com a minha cabeça do que acertar com a tua. Porque aí, se eu errar com a minha cabeça, eu vou tentar consertar. O sofrimento também é todo meu. Não é? Então, eu faço só o que eu quero mesmo. E tô agora velho, então, pô... Mas eu vou dizer pro pessoal que o Carlos Alberto volta e meia recebe 50 mil homenagens. Guarda essa homenagem para daqui a uns 20 anos. Porque o homem se alimenta bem, vai na academia, então não gasta achando que ele vai embora. Mas não vou, não. Os caras vão ficar fazendo homenagem até 2054. Cara, no dia que eu cheguei no hospital, que eu tive Covid, só tinha 2 pessoas me esperando, o Davi Wip e o meu cardiologista, o Calil. Olha o susto que eles estavam. E eu passei 10 dias de férias, porque eu dizia para eles, eu não vou morrer, eu não vou ter nada. E os caras preocupados. Porra! Eles iam todos os dias, os 2. Mas você passou tranquilo por esse negócio? Tranquilo, não sentia. Agora não, agora eu tô com sequela. Mas lá... Uma sequela do quê? Memória? Cansaço. Eu subo uma escada, eu me canso, a minha memória foi para o espaço, a minha visão está um pouco pior. Eu me canso muito. Mas daqui a 6 meses está tudo... Não, isso passa. Eu estou fazendo esteira, então agora vou começar a fazer bicicleta e esteira. Beleza. Porque por enquanto você está fazendo esteira. Carlos Alberto, que prazer te receber aqui. Muito obrigado. Estou feliz da vida, eu sou teu fã. Estou muito teu fã. Te admiro muito. Obrigado, eu estou muito feliz de estar vindo aqui. Que bom. Obrigado. Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. Se inscreve no canal. E, obviamente, assiste a Praça, tá? Porque não deixa de assistir, ainda na quinta-feira. Quinta-feira, às 23h30. Tá bom, você não precisa saber, você já sabe, então não preciso eu ficar aqui repetindo. Um beijo grande, até a próxima, nos falamos na sequência. Obrigado, Carlos Alberto, tamo junto. Tamo junto. Valeu, tchau!